Fala aí galera, beleza? Aqui foi o Nick vim trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou aqui para trazer um vídeo sobre, um resumo, né, sobre Transformers 1 de 2007. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades, tá? E também me siga no Instagram, Nick20ins, porque lá eu posto os bastidores do canal. E também, se puder compartilhar o vídeo com seus amigos pra gente chegar aos 1000 inscritos antes do final do ano, agradeço. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades e bora pro vídeo. Então, sem mais delongas, bora logo. Mas antes de começar o resumo, vamos entender o contexto de como esse filme surgiu. Porque lá nos anos 80, para ser mais exato, em 1984, a Hasbro lançou uma coleção de bonecos que se transformavam. Inicialmente eles nem se chamavam Transformers. Mas aí, nesses anos aí de 1980, por aí, a Marvel, ela chamou, aliás, a Hasbro, né, que tinha feito os bonecos, chamou a Marvel, sim, a Marvel, que faz os filmes aí do MCU, a Marvel que você conhece. Ela fez quadrinhos sobre os Transformers, e assim surgiu toda a mitologia por trás dos Transformers. E ainda nos anos 80, a Hasbro lançou uma série de TV que fez muito sucesso na época, que se chamava Transformers G1. Que era simplesmente a primeira série de todas de Transformers. Lá nos anos 80, por essa série ter feito muito sucesso, os bonecos estavam vendendo muito, a Hasbro até fez um filme lá nos anos 80 sobre os Transformers, só que não fez muito sucesso. Até porque era uma coletânea de episódios da série, entendeu? Então não fez muito sucesso. Tanto que foi, acho que até pra DVD, não sei se nem foi pra filme, pro cinema. E assim, os Transformers ficaram adormecidos por mais de 20 anos. E nos anos 90, os Transformers não estavam fazendo mais tanto sucesso. E assim, em 2007, a Hasbro viu que eles poderiam fazer sucesso com um filme live action. Chamou Steven Spielberg, né, como produtor do filme. Steven Spielberg, que já fez ET lá nos anos 70. Então, pra você ver que o cara é brabo. E o Steven Spielberg chamou nada mais, ninguém menos do que Michael Bay. E o resto, você já sabe o que acontece. O filme já começa, né, mostrando que, com uma narração do Optimus Prime, contando que lá, muito tempo atrás, Cybertron, né, o planeta dos Transformers, era habitado, tudo bonitinho, todo mundo vivia em paz, não tinha guerras. Porém, o Megatron fez uma descoberta do Allspark. Allspark, que é um cubo que tem poder de criar mundos e dar vida a eles. E assim começa uma guerra entre os Decepticons, que queriam o cubo pro mal, e os Autobots, que queriam o Allspark pro bem. E assim, o Allspark se perdeu no meio do espaço, e adivinha onde que caiu? Sim, exatamente, aqui na Terra. E assim o filme corta e mostra que lá numa base do Catar, o exército está sendo atacado, né? O exército dos Estados Unidos está sendo atacado por Transformers. E um desses Transformers, um desses Decepticons, que era um helicóptero gigante, conseguiu entrar nessa base e conseguiu pegar informações desse lá da base que diz sobre o Allspark e tudo mais. Conseguiu ter acesso a isso. E assim ele descobre sobre um tal de Sam Witwicky, que é o protagonista desse filme. E assim, a base é completamente destruída e a cena corta e a gente conhece o nosso Sam Witwicky. Sam Witwicky que tá fazendo um trabalho da escola, né, contando a história de seu tataravô, né, o Archibald Witwicky. E assim ele conta a história do Archibald Witwicky, que lá em 1800 e pouco, há muito tempo atrás, esse Archibald Witwicky acabou indo para o Ártico encontrando um homem de gelo, né, o Megatron, que havia caído aqui na Terra. E assim o Megatron, por acidente, ativou o GPS dele e acabou caindo nos óculos do tataravô dele. E assim ele ficou louco das ideias e ficou cego também. E assim o Sam, ele tá fazendo também uma venda de coisas do tataravô dele. Tanto que ele mostra o óculos dele. E porque ele tá tentando mover uma graninha para comprar um primeiro carro dele. E assim, né, ele consegue subornar o professor para ele dar uma nota boa.
E o pai e o Sam vão comprar um carro. Na loja de carros usados, eles veem carros bem feios, só que o Sam ele encontra um carro que é lindo, um Camaro. Camaro dos anos 80 e olha o helicóptero passando aqui em cima. Ixi, é os Decepticons aqui em cima da minha casa. Enfim, voltando para o vídeo. Ok, agora sim, voltando para o vídeo. Com isso, né, o Sam compra esse carro, porém ele é muito caro. Ele não chega a comprar, mas ele quer esse carro, porém é muito caro, né? Pra você ter uma ideia, o carro tinha que ser menos de $4.000. Pelo menos $4.000. Só que o carro era $5.000, ele não conseguiu comprar o carro. Só que por algum motivo esse carro, né, que soltou um som que quebrou todos os vidros de todos os outros carros que estavam lá. E assim o vendedor foi obrigado a vender por $4.000. No meio de tudo isso, né, tem várias cenas com o Sam e o carro, né, o Bumblebee, que no caso, né, pra quem ainda não estava sabendo, é o Bumblebee. Tem várias cenas mostrando que esse carro podia ter vida, né? Tanto que tem uma cena que o Sam dá carona pra menina que ele gosta, né, a Micaela. E acaba que esse carro começa a tocar música assim romântica, colocar em um lugar, parar em um lugar nada a ver, no mato e tal, né? E assim vai mostrando que o carro tem vida. Porém o Sam ainda não tinha percebido nada, até que em uma noite o carro simplesmente sai da garagem e o Sam vai atrás. Quando ele chega lá no carro, ele chama a polícia e simplesmente o carro se transforma num robô gigante. O Sam fica muito assustado, né? Inclusive ele é preso porque a polícia pensa que era ele que estava roubando. E aí no dia seguinte o carro volta. O Sam fica muito assustado, ele começa a sair correndo com a bicicleta da mãe dele. E assim ele acaba encontrando a Micaela, né? Porém ele ainda continua correndo. E no meio de tudo isso ele encontra a polícia. Ele pede pra polícia, né? Porque o carro tá perseguindo ele. Só que não é uma polícia não. Porque é um Transformer. Se transforma em um robô. E esse é um Decepticon que vai atrás do Sam falando que ele quer o óculos, né? Porque ele descobriu sobre o Sam no eBay, que tava vendendo óculos, né? O Sam começa a sair correndo. E assim o carro chega, dá uma rasteira no robô. E ele e a Micaela entram dentro do carro. Detalhe que a Micaela é meio burra, né? Porque, tipo assim, o Sam que era um moleque estranho, né? Que conheceu ela do nada, mandou falou sobre dar carona. E na carona ele coloca a música romântica ainda por cima, manda no meio do mato o carro. Então, não fez muito... É um pouquinho estranho, mas enfim. Ela entra ainda dentro do Bumblebee junto com o Sam. E eles fogem da polícia. Eles chegam lá em um lugar que tem energia elétrica, uma coisa assim, acho que é uma usina de energia e tal. E assim, o Bumblebee se transforma e eles começam a brigar, ele e o Decepticon policial. Depois de tanta pancadaria, né, o Bumblebee vence e ele fala pro Sam que ele é um alienígena. E assim, o Sam e a Micaela entram dentro dele. No meio do caminho, a Micaela acaba chamando ele de lata velha. Ele se transforma em um Camaro 2005 e assim, ó, agora sim eles estão prontos pro restante do filme. Enquanto isso, né, começa a cair vários meteoros aqui na Terra. E não são meteoros normais, são os Autobots que estão caindo na Terra. Inclusive a cena deles escaneando os carros é muito da hora, entendeu? Porque mostra, por exemplo, o Red Shed encontrando lá uma ambulância e ele se transforma na ambulância. Aí o Jazz acaba indo em uma concessionária, se transforma no Porsche. Então essa cena é muito da hora. Porém o que acontece mesmo é que o Bob chega com o Sam e a Micaela em um lugar onde os outros Autobots se encontram. E assim a gente conhece o Optimus Prime, que explica tudo que eu disse pra vocês no início do vídeo sobre o Allspark, sobre o Megatron, sobre o óculos do avô dele. E ele disse que o Megatron quer pegar o Allspark e quer usar o poder do Allspark para dar vida a toda a tecnologia da Terra e assim dominar o mundo. O Sam fica assustado e o Optimus diz que a chave para conseguir o Allspark, né, ou a localização do Allspark, está no óculos do tataravô dele.
E assim eles vão procurar o óculos. Inclusive tem a cena que eles ficam tentando se esconder, que é muito engraçada, né? Porque num quintalzão tem 5 robôs de 20 metros de altura tentando se esconder, né? E isso é muito engraçado, porque não tem muito onde se esconder. Onde você vai se esconder? Tem. Mas enfim, no final das contas o Sam acaba encontrando o óculos. Ele e a Micaela, porém a polícia, né, o setor 7, que é basicamente uma área 51, acaba chegando na casa do Sam e mandando prender ele, né? No meio do carro lá, no meio do caminho, eles começam a fazer várias perguntas pro Sam, né, sobre o carro dele ter voltado. Ele, na ligação da polícia, né, que ele tinha ligado pra polícia, falar que o carro tinha se transformado e tal. Só que você começa a dar uns migué falando, não, era o cão marciano, não sei, o carro chegou lá, voltou. O criminoso deixou o carro lá, talvez ele tenha se assustado, não sei. No meio de tudo isso, o Optimus consegue salvar o Sam e a Micaela desses policiais. E ainda por cima consegue prender os policiais. No meio de tudo isso, mais o exército de policiais do setor 7 aparece e o Sam e a Micaela têm que fugir junto com o restante dos Autobots. Inclusive, né, eles fogem, eles se escondem. O Optimus pega o Sam e a Micaela, corre. Ele acaba até se escondendo, porém o setor 7 acaba encontrando ele porque o Sam acaba caindo lá de cima do Optimus Prime. Ele e a Micaela acabam caindo e quem tem que salvar eles é o Bumblebee. E assim o Bumblebee acaba sendo pego junto com o Sam e a Micaela. Porém, os Autobots conseguem pegar o óculos. E lá nessa localização aí onde eles estavam, né, na base do setor 7, como que é o nome dele? Simmons, agente Simmons, né, ele acaba explicando pro Sam sobre o Megatron que eles acabaram encontrando há milhares de anos atrás. Explica também uma coisa da hora, né, que toda a tecnologia da Terra foi desenvolvida por conta do Megatron, por conta dos estudos que eles fizeram no corpo do Megatron, que estava congelado. Porém, não adianta muito, porque no meio de tudo isso, os Starscream, né, que é basicamente um Decepticon, acaba descobrindo a localização do Allspark e acaba descongelando o Megatron. E assim tá todo mundo ferrado, porque o Megatron acaba se soltando, acaba atacando os Zaraios lá, acaba destruindo tudo e foge de lá. Porém, no meio de tudo isso, o Optimus e o restante dos Autobots estão indo até a localização do Allspark. Inclusive, o Optimus até disse que caso eles não consigam salvar o mundo, caso eles não consigam salvar a Terra, o Optimus vai colocar o cubo no peito dele. E assim, eles dois vão se sacrificar. No caso, o Optimus e o cubo vão virar uma coisa só e ele vai morrer. E no meio de tudo isso eles vão atrás do Allspark, né? Porque eles sabem agora a localização. O Bumblebee ele acaba conseguindo pegar o Allspark antes que o Megatron se descongelasse. E assim eles vão para o centro da cidade, o Bumblebee e o exército. Os Autobots acabam se encontrando com o Bumblebee no meio do caminho. E assim eles chegam no centro da cidade. Enquanto isso começa todos os Decepticons no exército a se mobilizar. Eles começam a sair de onde eles estavam e vão para o centro da cidade. Assim começa a verdadeira guerra, porque os Decepticons começam a atacar os Autobots. Inclusive o Bumblebee acaba se machucando e inclusive perdendo uma perna, né, no meio de uma explosão lá. E assim o Bumblebee dá o cubo pro Sam correr e salvar o mundo assim, entendeu? Só correr, só corre. E é isso. E no meio começa basicamente a guerra dos Autobots e os Decepticons no meio da cidade. Os Autobots estão levando a pior, até porque são 5 contra um exército. Inclusive um dos Autobots, né, o Jess, acaba morrendo. E assim acaba morrendo por um Megatron. Porém quem aparece no meio da batalha é exatamente Optimus Prime, que tava não sei onde, mas chegou lá. Assim ele vai pra cima dos Decepticons, né? Ele vai pra cima do Megatron. E começa uma batalha lá no meio da cidade entre Optimus e Megatron. E sério, as batalhas nesse filme aqui são muito boas. E no meio de tudo isso, o Sam tá correndo com um cubo no meio de toda a guerra lá. E acaba que o Megatron acaba encontrando o Sam. E na hora que ele vai matar o Sam, o Optimus consegue salvar ele. E fala assim: seguinte, Sam,
se eu não conseguir derrotar o Megatron, você vai colocar o cubo no meu peito. Você tá entendido, Sam? E aí o Sam fala, se quiser sim. E assim começa a batalha entre Optimus e Megatron. Eles começam a brigar, só que o Optimus tá levando a pior, porque o Megatron é muito mais forte. Ou o Optimus que estava sendo nerfado nesse filme, não sei. Mas eu acho que é porque o Megatron é mais forte. Mas enfim, o Optimus acaba levando a pior nisso aí. Começa a ficar muito fraco. E o Megatron acaba sendo atacado por mísseis do exército. Porém, o Sam vê uma situação dessa que tá todo mundo lá morrendo. E aí o Megatron fala assim, ah, seu moleque desgraçado, agora eu te mato. E aí na hora que o Megatron vai matar o Sam, ele coloca o cubo no peito do Megatron. E assim o Megatron acaba morrendo. No final das contas fica todo mundo feliz, até porque o mundo foi salvo pelo Sam. Porém, pelo lado triste, né, o Cybertron não pode mais ser salvo, né. Mas enfim, inclusive mostra que o Ironhide encontrou o corpo do Jazz. Ele dá pro Optimus e o Optimus fala assim, infelizmente perdemos um grande amigo, mas ganhamos novos amigos. E o filme termina com um discurso épico do Optimus, que ele tá lá no pôr do sol, dizendo que não tem mais como reconstruir Cybertron. Porém, agora a Terra é a nova casa deles e eles estão esperando os outros Autobots. E termina com Linkin Park. E esse é Transformers 1. Sério, esse filme aqui eu acho que ele é muito bom, entendeu? Eu acho que ele é muito bom, acho que envelheceu muito bem. Porque assim, ele é muito rápido, entendeu? Você assiste assim, ó, acaba muito rápido. Porém, eu acho que é muito divertido, entendeu? Eu acho que as batalhas desse filme funcionam muito bem. Eu acho que toda a química entre os Autobots e o Sam, talvez o Bumblebee, o Sam e o Optimus, seja uma química muito boa, entendeu? Até os outros Autobots desse filme aqui, que são mais escanteados, eles têm um certo papel, entendeu? Eles aparecem bastante, eles têm suas falas. Coisa que nos outros filmes se perde, né? Não sei se é porque a quantidade aumenta, ou se simplesmente o roteirista não quer que eles tenham fala. Mas é um filme que os outros Autobots têm destaque, que tem as batalhas muito boas, entendeu? Tem trilha sonora muito boa e acho que é um roteiro amarradinho, entendeu? Embora esse roteiro aqui seja mais uma desculpa para ter batalha no filme. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que é um filme que envelheceu muito bem, entendeu? O CGI desse filme é simplesmente muito bom, né? Acho que chega a dar um pau nos filmes de CGI atual, entendeu? Acho que é um CGI que realmente para a época era muito bom, atualmente continua sendo incrível. Mas enfim, Transformers é muito bom, como eu disse. Se eu for dar uma nota pra ele, eu dou uma nota 8 de 10, entendeu? Pode ser que seja um pouco menos ou um pouco mais, não sei, porque é um filme que eu tenho um certo afeto. Porém é um filme que acho que continua sendo muito bom. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as novidades. Me siga no Instagram, Nick20ins. E também se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos pra gente chegar aos 1000 inscritos antes do final do ano, eu agradeço. Então novamente, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as novidades. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acham, se vocês acham que é um filme bom, se é um filme ruim, se é um filme que é subestimado, se é superestimado. Deixa aí nos comentários sua opinião. É isso, falou e fui.